Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, são 15 horas e 28 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo nesta edição da tarde do Redação HIT. Olha só, a FAB, a Força Aérea Brasileira, transporta nesta tarde os corpos das vítimas do avião que caiu em Vinhedo, no interior de São Paulo, e deixou aí 62 pessoas mortas. Os caixões serão levados para Cascavel, no Paraná, onde a maioria das vítimas morava. O translado feito com a aeronave KC-390 Millennium, que já foi utilizada em operações no Rio Grande do Sul, Haiti, entre outras. Fabricado pela Embraer, o avião comporta uma carga máxima de 26 toneladas e atinge a velocidade máxima de 988 km por hora. Da base aérea de São Paulo, a Força Aérea Brasileira transporta as vítimas da queda do avião para o aeroporto de Cascavel, no Paraná. A Prefeitura de Cascavel disponibilizou um centro de eventos para os velórios, mas cabe aos parentes de cada vítima escolher se querem fazer cerimônias particulares ou se vão utilizar esse espaço público. Ao todo, 62 pessoas morreram no acidente aéreo da última sexta-feira. Em nota, a Secretaria de Assistência Social de Cascavel informou que está em contato com as famílias das vítimas. De acordo com a pasta, das 27 vítimas da região, 18 já informaram que não farão velório no centro de eventos. Outras 11 indicaram que pretendiam realizar um velório privado. Algumas das vítimas serão velados em outras cidades, como Guaíra, Toledo, Três Barras do Paraná, Fernandópolis e São Paulo. A secretaria informa ainda que os familiares de 6 vítimas ainda não decidiram o local do velório. E a Polícia Técnico-Científica de São Paulo informou que as vítimas do avião morreram de politraumatismo. Até agora, 42 dos 62 mortos foram identificados. O Instituto Médico Legal ainda trabalha no reconhecimento dos corpos do maior acidente aéreo do Brasil desde 2007. No total, 62 pessoas morreram, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes da Voepaz. De acordo com o diretor do IML, Vladimir Alves dos Reis, politraumatismo foi a causa da morte de todos que estavam a bordo. Ele lembrou que a aeronave estava a uma altura de 4.000 metros quando houve a queda no solo. Segundo ele, o choque foi muito grande. O diretor do IML garantiu que todas as vítimas serão identificadas completamente, com 100% de certeza de quem realmente é cada corpo. Com isso, o processo pode ficar um pouco mais lento a partir de agora. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas as investigações estão em ritmo acelerado. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, CENIPA, já extraiu todo o conteúdo das 2 caixas pretas da aeronave e prevê divulgar em 30 dias relatório preliminar sobre as causas da queda. E agora nós vamos para o Rio de Janeiro, onde a polícia e a prefeitura fazem uma grande operação para derrubar 40 imóveis que foram construídos por traficantes. O local, inclusive, é conhecido como Condomínio do Tráfico. E quem traz as informações, como sempre, aliás, é o repórter Anderson Nascimento. O Anderson vai aparecer aqui ao vivo. Boa tarde, Anderson. Sempre um prazer tê-lo aqui no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde para todos que nos acompanham. Essa manhã de terça-feira iniciou com essa mega operação das polícias civil, militar, órgãos de segurança pública e também de urbanização. Tudo isso para, além de separar, e derrubar um condomínio de luxo, como você falou bem, Kleber, o condomínio do tráfico. É um condomínio construído por criminosos, por traficantes, com o intuito de trabalhar aquela lavagem de dinheiro do próprio tráfico de drogas. Isso aconteceu no Complexo da Maré, na zona norte do Rio. Além disso, eles vão também cumprir 23 mandados de intimação, que é quando a pessoa intimada é levada à delegacia para prestar depoimentos. Ao todo, 40 imóveis, incluindo mansões, foram alvos da operação comandada por uma força-tarefa
composta pelas polícias do Rio, junto com a Secretaria Municipal de Ordem Pública e o Ministério Público do Rio de Janeiro. Segundo as investigações da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, o Comando Vermelho adotou uma prática da milícia e, assim, construíram cerca de 300 casas e apartamentos de forma ilegal para lavar o capital acumulado com o comércio de drogas na comunidade. Eles foram erguidos sem nenhuma autorização da Prefeitura e não possuem responsável técnico pelas obras. Um dos imóveis que mais chamou a atenção dos agentes foi um quadriplex de luxo localizado às margens da Avenida Brasil. Dentro da mansão, policiais encontraram uma piscina com cascata e uma banheira de hidromassagem, além de detalhes da casa com acabamento em mármore. Engenheiros da Prefeitura estimam que a derrubada desse imóvel deve gerar um prejuízo milionário para os criminosos. E a Secretaria, a CEOP, ela pontuou que não vai ser uma derrubada instantânea pela dificuldade das máquinas entrarem no complexo, devido às barragens e acessos que são complexos ali. Por isso, toda a derrubada está sendo feita à mão, com marretas, Kleber. A situação é para acabar com mais um ganho de espaço dos criminosos. É com você, Kleber. Muito obrigado, Anderson. E olha só que importante que o Anderson falou. Todos aqueles imóveis foram erguidos sem nenhuma autorização da Prefeitura. É o chamado poder paralelo. E daqui a pouco o Anderson volta com mais informações lá direto do Rio de Janeiro. Bom, e agora é hora da gente mostrar o que viralizou na internet, os vídeos que são destaques nesta terça-feira nas redes sociais. Vamos ver? E o nosso primeiro vídeo da internet de hoje mostra um ciclista tomando um grande tombo durante uma competição. Mas olha só, o curioso dessa história é que a bicicleta continuou andando sozinha. Dá para acreditar? Então vamos ver. Em competição de ciclismo, um corredor caiu com a bicicleta durante uma descida e rolou no chão, tomando um grande tombo. Veja novamente. E na sequência, a bike continuou andando como se estivesse na competição, para garantir a vitória deles, já que estava sem o piloto. Brincadeira à parte, o competidor levantou rapidamente após o tombo e começou a correr atrás dela, para alcançá-la e assim voltar para a competição. E por que não ganhar a corrida? Por sorte, nada sério aconteceu com ele e nem com os outros ciclistas. Olha, a bicicleta, ou magrela, como é conhecida popularmente, né, ficou melhor sem o piloto. O desempenho dela foi melhor, não é mesmo? E olha só, esse outro vídeo é um exemplo de educação no trânsito. Uma família de capivaras foi flagrada atravessando uma rua em Cuiabá e todas, educadamente, passaram pela faixa de pedestre. Olha só. O registro foi feito no momento em que uma família de capivaras resolveram atravessar a faixa de pedestre, próximo ao Parque das Águas, em Cuiabá, no fim de tarde, com a maior tranquilidade. Na gravação, podemos perceber que eles formaram uma fila para cruzar a avenida movimentada. E os veículos, ao perceberem a situação, pararam nos dois lados da pista, aguardando a travessia segura dos animais, para depois retornar com o trânsito. Moradores da região comentaram que esta situação acontece com frequência na capital de Mato Grosso. Olha, estão melhores aí que muitos seres humanos, então que sirva de exemplo aí para os pedestres. Bom, a gente muda totalmente de assunto agora e de clima também, porque nós vamos ver agora um vídeo de um acidente envolvendo um carro e um caminhão. O motorista da carreta não viu o veículo que estava ao lado dele e acabou esmagando o carro. Vamos conferir. As imagens de segurança mostram um caminhão no farol vermelho. Ao lado da carreta, se aproxima um carro preto que também para. Quando o farol abre, o caminhão vai em direção ao carro preto, esmagando ele na guia da calçada. O caminhão para por um instante
e logo em seguida força novamente a passagem, pressionando mais ainda o veículo. O motorista da carreta sai da cabine dando a volta no caminhão e finalmente entende o que aconteceu e se espanta e vai prestar auxílio. Não se sabe o estado de saúde do motorista do carro preto. Olha, esse vídeo deve servir de alerta para muita gente. Nunca ultrapassar pelo lado direito, principalmente quando se trata de grandes veículos como esse caminhão. Porque ali, no lado direito, sempre tem o chamado ponto cego. É aquele ponto onde o retrovisor não pega. Então, fica o alerta aí. Deu para ver que o estrago, o prejuízo pode ser grande e pode ser até fatal. E agora, um outro acidente trágico. Uma motorista, a motorista de uma van, entra em uma estrada movimentada sem olhar, um erro básico. E o veículo dela é atingido em cheio por um caminhão. A mulher, infelizmente, morreu e os passageiros ainda ficaram feridos. O caso aconteceu no Paraná. Olha só esse vídeo. A câmera mostra o momento em que a Daiane Simeonato, de 22 anos, morreu, na manhã deste último domingo, após um acidente entre um caminhão e uma van na BR-277, em Santa Teresa do Oeste, no oeste do Paraná. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a vítima estava na van, que atravessou a rodovia e foi atingida pelo caminhão em cheio. A jovem chegou a ser socorrida, mas morreu no local. A van transportava 7 passageiros e 2 foram encaminhados ao hospital com ferimentos graves. Eles saíram de Pato Branco e iriam pegar um voo em Foz do Iguaçu. O motorista do caminhão não se feriu. Olha, muito triste essa notícia. A gente vê aí a foto de uma jovem bonita, cheia de vida, mas infelizmente morreu cedo. E por um erro básico na direção. Olhar sempre para entrar, principalmente em vias movimentadas como essa. A gente deseja aí, força para a família e recuperação para os outros passageiros que estavam na van. E olha só, se você saiu ou vai sair de carro hoje, ainda falando de trânsito, preste muita atenção. Isso porque terça-feira é o dia que os motoristas mais tomam multas de trânsito. Isso é o que mostra um levantamento feito em São Paulo. Vamos ver? Uma análise detalhada sobre as infrações de trânsito no município paulistano no período de janeiro a abril deste ano verificou que a terça-feira é o dia com maior probabilidade do motorista ser multado. Segundo dados do Observatório Mobilidade Segura, da Secretaria de Mobilidade de Trânsito do município de São Paulo, nesse dia foram registradas mais de 253 mil multas. As segundas-feiras aparecem na sequência, com 230 mil registros, e em seguida, a quarta-feira tem 223 mil infrações registradas nos primeiros 4 meses do ano. Domingo, com menos trânsito e maior possibilidade de multas por excesso de velocidade, registrou o menor número de multas, com 115 mil ocorrências. O levantamento também mostra que 24% dos veículos que circulam em território paulistano já tomaram pelo menos uma multa na cidade. A frota é estimada em 10 milhões de veículos, sendo 67% de carros, 15% de motos, 14% de utilitários. O excesso de multas já é responsável por uma robusta arrecadação. Segundo a Secretaria da Fazenda do município de São Paulo, o valor da receita arrecadado pela Prefeitura nos 4 primeiros meses do ano já passou de 623 milhões de reais e deve chegar a quase 2 bilhões de reais até o fim do ano. Cerca de 43% dos motoristas penalizados são reincidentes, sendo que 23% desses já tomaram mais de 3 neste ano. Vamos mudar de assunto agora e falar do clima. 4 capitais brasileiras registraram recorde de frio nesta terça-feira. Curitiba, Goiânia, Florianópolis e o Rio de Janeiro. No Rio, inclusive, a temperatura foi a mais baixa dos últimos 13 anos. Então, vamos voltar lá para o Rio para falar com o Anderson. Anderson, está muito frio por aí?
Oi, Kleber, de volta aqui. Realmente, os termômetros marcaram, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, 8,3 graus Celsius aqui em Jacarepaguá, na Zona Oeste. É o que estão chamando de frente fria seca, sem chuva, mas que mantém os termômetros lá embaixo e a frente fria vai continuando. Kleber, isso aconteceu, né? A gente está vivendo essa experiência aqui e não é tão comum, uma vez que o Rio de Janeiro costuma ter temperaturas um pouco mais elevadas. Mas está um momento de tirar o casaco, colete do guarda-roupa e começar a usar para fugir desse frio. Olha, Kleber, o que explica todo esse frio é um ciclone extratropical que foi formado em alto mar no fim de semana, que favorece o avanço polar pelo país. Segundo especialista do clima-tempo, o ciclone está afastado do mar, mas mesmo assim, mesmo distante, é tão forte que ele joga o ar frio para o centro-sul do país. Ao que tudo indica, esse frio vai passar no restante da semana. O sistema de alta pressão vai favorecer o tempo estável, reduzindo assim a nebulosidade e a elevação das temperaturas, fazendo a máxima chegar até 31 graus na capital no próximo fim de semana. Kleber, a gente só teve uma outra madrugada tão fria assim no dia 9 de julho de 2011. São 13 anos que a gente enfrenta tudo isso, que a gente não passa por tudo isso. Agora, é importante a gente ressaltar que o mar não está calmo, está de ressaca. Ele está com ondas aqui na zona sul, zona oeste, né, na costa do Rio de Janeiro, com ondas de até 4 metros de altura. Uma fatalidade aconteceu no Leblon, na Zona Sul. Um idoso de 75 anos estava no mirante quando ele foi atingido pela força das águas e acabou não resistindo. O mar vai continuar ainda assim até a próxima quinta-feira e não há previsão de chuva. Contudo, os termômetros ainda vão marcar alguns recordes. Olha, só para pontuar aqui, em Niterói, na região metropolitana do Rio, os termômetros marcaram nessa madrugada 13,5 graus. Também em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi um pouco mais baixo, 9,1 graus. E agora, para fechar aqui, eu tenho de Paraty, que ficou similar a Duque de Caxias. Paraty, que fica na Costa Verde do Rio de Janeiro, também 9,1 graus. É um frio que não era tão esperado assim pelos cariocas e nem estamos tão acostumados a tudo isso. É com você, Kleber. Muito obrigado pelas informações mais uma vez, Anderson. Os cariocas, como o Anderson, que estão acostumados aí com praia, devem estar sofrendo bastante. Santa Catarina é outro estado que registrou baixas temperaturas e nós também vamos para lá com a nossa outra repórter, a Michele Veiga, que vai trazer mais informações. Eu perguntei para o Anderson e vou perguntar para a Michele também. Está muito frio por aí? Boa tarde. Pois é, Werneck, está frio em todo o país, né? Essa nova frente fria que começou a assolar o país na última quinta-feira derrubou total as temperaturas. Para você ter uma noção, no Acre foi registrado hoje a mínima de 14 graus. Para eles é muito frio. Aqui a gente ia até estar feliz, porque por volta das 7 horas da manhã, aqui em Criciúma, a temperatura era de 1 grau positivo. Uma das menores temperaturas do ano aqui para o começo da manhã. Por volta ali do meio-dia, 1 da tarde, começou a dar uma esquentadinha e chegou nesses 14 graus lá do Acre, que pra gente já começou a esquentar. Mas ó, você pode ver pela minha vestimenta, Werneck, não tem como ficar ao ar livre sem muito agasalho, porque o ar é muito gelado. Na Serra Catarinense, de domingo para segunda, foi registrada uma marca histórica de sensação térmica de menos 37 graus. Isso mesmo, menos 37 graus, que é o quanto gelado está o vento, que a gente sente na pele. Mas no termômetro, a temperatura era de menos 1,5 graus, ou seja, muito gelado. Chegou a nevar no final de semana, o que criou mais expectativa
expectativa, mas por enquanto as temperaturas aí ficam nessa casa do menos alguma coisa, -1, -2 na Serra Catarinense, e a geada se faz presente. Inclusive hoje aqui em Criciúma foi tão gelado que os carros que ficam ao ar livre amanheceram com uma camada fininha de gelo, porque estava muito gelado na madrugada. Mas, como eu disse, essa frente fria toda deve já estar indo embora na próxima quinta-feira, onde aqui no estado a gente vai ter um choque de temperatura total. Na região oeste, a previsão é que o amanhecer ali comece por volta dos seus 2, 3 graus, mas chegue até aos 30 no mesmo dia. São várias estações do ano aqui em Santa Catarina em um único dia, Werneck, que a gente tem que aguentar. Mas a Defesa Civil também fez um alerta muito importante que o mar está de ressaca, tanto aqui no sul como no sudeste, com ondas aí de 2 a 3 metros. Então a navegação está totalmente proibida nas duas regiões. Como é que está por aí o frio, Werneck? Aqui a gente continua se aquecendo com muita roupa térmica por baixo, vem a blusa térmica, vem a blusa de lã, veio o casaco de pelo, porque senão a gente não aguenta. Aqui é tudo térmica, meia térmica, calça térmica, tudo para a gente poder andar um pouquinho elegante, mas muito bem aquecido. De Santa Catarina para a Hit TV, repórter Michele Veiga. Um bom frio para você, Werneck. Muito obrigado, Michele. Estou sofrendo aqui com frio agora. No estúdio está tranquilo, mas saindo aqui da emissora, o bicho pega. Eu, particularmente, prefiro o calor. Bom, e para falar mais sobre o clima que afeta a vida de todo mundo, de norte a sul do país, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o Guilherme Borges, ele que é meteorologista. Boa tarde, Guilherme. Seja muito bem-vindo aí ao nosso jornal. Boa tarde, um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. E como a gente viu aí, 4 capitais registraram recorde de frio. Essas temperaturas são típicas aí mesmo do inverno ou existe algum fenômeno intensificando esse frio, Guilherme? Então, o que aconteceu? É sempre importante frisar que essas temperaturas mais reduzidas, elas fazem parte do nosso inverno, sim. A passagem dessas frentes frias que puxam essas massas de ar mais geladas, pode-se dizer assim, são bem características. Há pouco tempo atrás a gente teve, no inicinho do nosso inverno, o nosso primeiro julho, pode-se dizer assim, gelado também, assim como está sendo essa primeira semana de agosto. Só que essa frente fria que veio agora, ela veio com uma característica bem continental. Ela puxou uma massa de ar gelada lá pela quinta-feira, então, consequentemente, ao longo desse final de semana, essa massa de ar polar foi ganhando força em amplas áreas da região centro-sul brasileira. E nessa segunda, nesse início de semana, pode-se colocar assim, ela teve um outro reforço. A gente teve a formação de um ciclone extratropical ali na costa do sul do Brasil. Esse ciclone extratropical pressionou essa massa de ar mais gelada, pode-se dizer assim, sobre os estados brasileiros. Essa combinação da formação de um ciclone extratropical lá no mar com esta massa polar, que é originada por uma alta pressão na região mais continental, formou meio que um corredor, um novo pulso de frio. Então, consequentemente, as temperaturas caíram de maneira mais significativa nessa terça. Como você mesmo disse, amplas áreas do Brasil, aí, diversas capitais bateram recorde, inclusive, para essa terça-feira, para o mês de agosto, e para o ano também. E, então, consequentemente, essas temperaturas ficaram reduzidas, mas a boa notícia é que, ao longo dos próximos dias, a gente já deve ter um afastamento. Nessa quarta-feira deve ser um dia gelado ainda, porque, querendo ou não, essa massa fria está presente ainda, e o ciclone está pressionando ela um pouco. Mas, ao longo da quarta-feira, os dois vão começar a sair mais gradativamente. Então, as temperaturas devem começar a se elevar mais gradualmente ao longo dos próximos dias. Legal. Guilherme, mesmo sendo inverno, o Rio de Janeiro chama atenção. Como a gente viu aí agora há pouco, a temperatura foi a mais baixa dos últimos 13 anos. E além do frio, também a previsão de ressaca no mar, não é isso? Queria que você falasse um pouco do que está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Então, o que aconteceu lá? Como eu falei para você, esse ciclone extratropical, ele impulsiona muito frio. Então, por isso que a temperatura caiu tanto. Ocorreu diversas geadas em amplas áreas do sudeste brasileiro e também do sul, E esse ciclone,
né, ele tem ventos associados a ele. Então, esses ventos mais intensificados, principalmente, impulsiona esse frio para chegar de maneira mais significativa lá no estado como Rio de Janeiro, por exemplo. Belo Horizonte também teve uma queda mais significativa na temperatura comparada aos últimos dias. Goiânia também, que registrou recorde, né? Então, esse impulsionamento por esse fenômeno, esse ciclone lá no mar, né, impulsionou mais esse frio para a gente bater esses recordes agora, né? Foi meio que uma combinação meteorológica específica para a intensificação desse frio. E sobre a ressaca, né, geralmente esses ciclones extratropicais, quando eles se formam ali, eles se formam geralmente no mar e eles não passam sobre qualquer região brasileira. Essa é a característica dele, eles intensificam o vento. Quando a gente tem um vento mais intensificado, né, pode-se dizer que o atrito do vento com a água causa essa ressaca e, consequentemente, aumenta o tamanho das ondas, né? Então, como a sua repórter mesmo disse, né, toda a costa do sul e também do sudeste está com essa característica aí para ondas variando entre 2 e 4 metros. A Marinha do Brasil alertou já, inclusive o calçadão do Rio de Janeiro hoje teve boa parte da sua orla invadida por ondas, né? Então, consequentemente, é uma característica que aparece sempre. Quando a gente tem esses ciclones, a ressaca se instala, né? Então, consequentemente, acaba prejudicando, pode-se dizer assim, a vida das pessoas que vivem aí na beira da praia, né? Correto. E a gente não citou São Paulo aí, mas a previsão de um novo recorde de frio também até amanhã. Queria, para a gente finalizar, que você falasse de São Paulo, por favor. Então, a capital paulista segue sempre com essa tendência, né? A gente tem, embora, pode-se dizer assim, agora nessa época do ano, essa queda mais significativa nas temperaturas, essa possibilidade de novos recordes pode acontecer ao longo dessa quarta-feira, justamente porque o frio está presente, as temperaturas já não se elevaram com muita facilidade nessa terça-feira. Então, consequentemente, o outro dia, a quarta-feira, embora a massa de ar atuante, segue atuante, né, favorece sim para esse cenário de um possível novo recorde na capital paulista. Então, a gente vai ter que acompanhar atentamente aí essa evolução da temperatura, né, ao longo desta madrugada e também ao longo do dia, né, madrugada e manhã, pode-se dizer assim, né, na capital paulista. Tá certo, então nós acabamos de conversar com o Guilherme Borges, ele que é meteorologista. Guilherme, muito obrigado aí pela sua participação e apesar do clima frio, essas notícias quentes que você traz para a gente aí, atualizando todas as informações. Grande abraço, prazer estar aqui com vocês. Grande abraço. E olha só, agora é hora da gente falar de esportes aqui no nosso jornal. A gente muda de assunto para falar de esportes. E olha só, a gente muda agora, né, de assunto para falar de esportes. E para falar de esportes, a gente traz aqui no estúdio o Fernando Jesus, que vai falar dos Jogos de Paris, né, Fernando? Os Jogos acabaram, os Jogos se encerraram, mas já tem brasileiros sonhando com as próximas Olimpíadas. Conta pra gente. Com certeza, Kleber. Tem um garoto lá da cidade do Piauí, no interior, na cidade de Curralinhos, que já sonha com as próximas Olimpíadas. O garoto tem 13 anos e viralizou nas redes sociais. E o motivo é que ele pratica salto com vara. O menino não tem os equipamentos adequados, mas a sua força de vontade acabou dando um jeitinho. Vamos conferir. Apesar dos Jogos Olímpicos de Paris terem acabado no último domingo, a competição ainda tem viralizado na internet. E dessa vez, não foi com o atleta que estava em Paris. Moisés Silva tem apenas 13 anos, mas já tem vídeos com mais de 7 milhões de visualizações, onde mostra a sua determinação em treinar, mesmo sem as condições ideais. Moisés conheceu o salto com vara há pouco mais de um ano, em um projeto social em Curralinhos, cidade do interior do Piauí. E lá foi onde ele se destacou pelo talento, a qualidade e o foco. O garoto chegou a parar com o esporte por alguns meses, desanimado após não ter se saído muito bem em uma seletiva regional dos Jogos Escolares. Mas no início do ano, voltou a praticar em treinos com um professor uma vez por semana e no restante da semana em casa com materiais improvisados pelo pai. Foi quando surgiu a ideia de gravar e postar os vídeos para acompanhar a evolução do garoto.
Mas o recurso de treinamento se tornou viral nas redes sociais no Brasil inteiro. E as imagens de Moisés correndo e saltando no quintal de casa ou em um campinho de terra chegaram até o campeão olímpico Thiago Braz, que o convidou para um período de treinamentos em São Paulo. A viagem para conhecer o campeão olímpico e passar um período de 4 dias em treinamento com ele está marcada para o próximo sábado. Moisés agora conta com mais de 100 mil seguidores nas redes sociais e vai receber ajuda nos treinamentos para, quem sabe no futuro, se tornar um medalhista olímpico pelo Brasil. Parabéns aí para o Moisés Silva pela força de vontade e pela determinação. Tá certo então, Fernando, obrigado pelas informações e amanhã você volta com mais notícias do esporte, não é mesmo? Exatamente, amanhã eu volto para atualizar as notícias. Grande abraço. E olha só, você que esteve comigo até agora, eu agradeço pela sua companhia, pela parceria. Você que é de outro estado, fique então com a sua programação local. Ótima tarde e até amanhã.